O novo modelo tributário brasileiro altera profundamente a dinâmica de conformidade e governança do setor de óleo e gás e serviços offshore. Falamos de um ambiente fiscal com apuração em tempo real, onde a rastreabilidade e a qualidade das informações em toda a cadeia tornaram-se fundamentais. Com base nessa nova realidade, a Ocean vem adequando seus sistemas e fluxos de trabalho. A sinergia entre as iniciativas de TI, o Projeto Flow e a gestão tributária garante que a companhia siga operando com máxima eficiência, transparência e rigor regulatório. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ocean Videocast. E no episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre reforma tributária e conhecer os bastidores, os desafios e os ganhos dessa jornada. Com a gente para esse debate estão a nossa gerente tributária, Josiane Freitas, e o nosso gerente de TI, Luiz Rogério. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Obrigado aí, Cleiton. Do ponto de vista de tecnologia, Luiz, como os projetos estruturantes colocam a Ocean em um patamar diferenciado em relação à governança de dados no mercado offshore? Bom, a gente tem trabalhado muito forte na Ocean em reorganização de processos, né, e adequação de sistemas, né? Então, o ano passado foi um ano onde nós trabalhamos muito revisão dos processos, né? Desenhando aqueles processos que não existiam e corrigindo, adaptando os processos que já estavam mapeados. E, ao mesmo tempo, nós identificamos as dores, que a gente chamou de dores do negócio em relação à utilização dos nossos sistemas. Por que os sistemas não estavam sendo utilizados na sua totalidade e extraindo dos sistemas o melhor benefício possível, né? E nós começamos o ano de 2026 trabalhando uma segunda fase do projeto, que foi de um projeto do ano passado que esse ano nós estamos implementando o que foi desenhado no ano passado, né? E trabalhando muito, muito forte em correção de dados, estruturação de dados e correção de dados mestres, revisando a integração dos sistemas, todos os sistemas. Você sabe que nenhum sistema atende a empresa como um todo, então nós temos que adquirir sistemas que nós chamamos de sistemas satélites. Esses sistemas trabalham de forma integrada, nem sempre é uma integração nativa, nós temos que construir essas integrações e garantir que essas integrações funcionem da forma correta, né? E a gente está garantindo que os sistemas da Ocean estejam preparados para a reforma tributária. Pegando um gancho do Luiz, eu acho importante falar todo o trabalho que a Ocean vem realizando, isso em números, falando um pouquinho, né? A gente fez aí o saneamento de mais de 150 mil itens desde janeiro de 25. A gente vem trabalhando massivamente junto com a área de TI e a área de suprimentos. Foram mais de 3 mil cadastros de fornecedores reavaliados. Então, mais de 20 mil avaliações de cadastros que permanecem ativos, revisão de contas bancárias, além das mais 80 integrações aqui, que eu acho que o Luiz pode falar um pouquinho melhor do que eu, para que a gente, em janeiro de 26, já estivesse adequado às normas impostas pela nova legislação do novo sistema tributário. A gente entende, assim, pegando até um gancho do que você falou, que a reforma ela acaba atingindo todas as áreas da companhia. Você falou de números, mas o que a gente vem feito, o que a Ocean faz para outras áreas também, para que elas possam entender? A gente faz treinamento, capacitação, para que os outros integrantes também consigam se preparar melhor para essas mudanças. Uma ótima pergunta. A reforma tributária ela é um tema multidisciplinar. Ela deixa de ser exclusividade da área tributária e passa a ser um tema corporativo. Então, quando a gente fala de compliance tributário, é necessário que todas as áreas estejam envolvidas, engajadas e as ações elas sejam tomadas de forma coordenada. Por que eu estou falando isso? Antes, no modelo atual que nós temos, erros como cadastros inconsistentes, um enquadramento inadequado em determinadas soluções, era possível que a gente fizesse essa correção. Porque o tributário hoje, no modelo atual, ele é um validador final. Mas a qualidade do que é entregue do trabalho, tanto em relação à apuração de tributos, como as obrigações tributárias e regulatórias, dependem 100% da qualidade das informações que são geradas
por todas as áreas da companhia, desde o cadastro da mercadoria ou do serviço, desde o contrato assinado, da PO emitida, da conta contábil que é colocada no cadastro desse item ou desse material. No final do dia, tudo isso vai fazer diferença para o trabalho que é entregue pela área tributária. Então, é importante que todas as áreas saibam o impacto, né, dessas ações e estejam alinhadas às melhores práticas de governança. Esse período de transição, a gente só vai ter sucesso se todas as áreas estiverem trabalhando de forma colaborativa e participativa. É muito importante que a gente tenha confiabilidade dos dados e tenha integração entre os nossos sistemas, porque hoje muitas empresas também trabalham com sistemas pouco integrados, planilhas paralelas, que vai ser praticamente impossível no novo modelo, quando a gente tem cada vez mais automatização, cada vez mais digitalização dos nossos processos, e com certeza isso vai evitar perdas de crédito, questionamentos por parte dos nossos fornecedores e clientes, e até mesmo da autoridade fiscal. Acho que entra muito também com a parte de TI, né, Luiz? Ao longo desse projeto todo, foi adotada uma estratégia que eu achei muito interessante, foi a criação de subcomissões. Uhum. Né? Então, a gente teve subcomissões de vários temas, com representantes de todas as áreas envolvidas em cada subcomissão. Então, cada um da sua área acompanhava o andamento das atividades que estavam sendo realizadas, entendia qual era a importância do seu papel, né? E a gente compartilhava toda essa responsabilidade com todos, né? Isso evoluiu muito bem. E a gente tem tido bons resultados com essa estratégia. E vale a pena mencionar que isso só foi possível com a ajuda da nossa alta liderança, que engajou o tema e todas as lideranças desde o início do projeto. Então, tendo o apoio da nossa alta liderança, eu acho que é muito mais pelo exemplo do que pelo que é falado. Eu acho que todos se sentiram ali a necessidade de, fazendo parte do processo, colaborar de forma ativa e coordenada para que o projeto ele tivesse o sucesso. E a Ocean, inclusive, saindo como pioneira e como ativa ali em relação à vanguarda, digamos assim. Isso é interessante porque a gente tem enfrentado alguns erros, né, na nossa ferramenta, no nosso RP, e que são erros assim, não, em tal empresa não está acontecendo esse erro, é porque a empresa não está executando o processo fim a fim como a gente está executando dentro do Ocean. Então a gente está na frente, né? A gente está sempre se antecipando para que a gente faça uma transição da melhor forma possível, né? Nosso objetivo é a gente já estar preparado para 2027 ainda em 2026. A gente fechar 2026 estando preparado para 2027, mesmo que não seja obrigado ainda todos os tributos em 2027. Os nossos problemas atuais hoje estão todos relacionados à nossa ferramenta e não ao que foi desenhado no projeto. Eu acho que a fala do Luiz foi muito bem colocada, porque eu acho que corrobora com todo o trabalho que a Ocean vem fazendo desde sempre, um trabalho preventivo e não corretivo. Isso é legal, né? Porque também é um trabalho construído a várias mãos. Sim. Exato. Então a gente tem muito em conjunto, todas as áreas estão participando, então não vou dizer assim, não são pegas de surpresa, Exato. então elas já estão cientes do que a gente constrói muito juntos de acordo com cada necessidade ali para chegar no denominador comum. Legal, muito legal ouvir isso. Então, com a apuração digital e o cruzamento de informações praticamente em tempo real, Josi, erros cadastrais e fiscais passam a ter impactos bem relevantes, né? Como o rigor fiscal da Ocean atua como uma garantia de segurança jurídica para os nossos clientes e parceiros de negócios? A Ocean ela sempre tenta trabalhar de forma preventiva e não de forma corretiva. Como a nossa Receita Federal ela é considerada atualmente uma das melhores do mundo por ser efetiva, moderna, avançada em termos de tecnologia de ponta a ponta, utilização de inteligência artificial, cruzamento de dados em massa. A gente tem essa preocupação desde sempre, que a informação ela nasça e seja aderente à operação que está sendo realizada, tanto em termos de cadastro dessa informação, e como registro, processamento, a leitura e a entrega da obrigação acessória. Nos dias atuais, a digitalização ela exige que tenhamos essa adaptação constante, e por isso que as áreas elas trabalham de forma colaborativa, sempre tentando entender a integralidade dos nossos processos,
porque no modelo atual a gente até consegue corrigir algumas informações, dependendo de determinadas situações, sem impactos abrangentes, sem impactos financeiros. Com o modelo novo, isso não vai ser possível. Com essa automatização, as informações elas são cruzadas em tempo real. E determinados erros, ou cadastros, ou classificações tributárias de forma inadequada, podem gerar perda de crédito, podem gerar este questionamento por parte do nosso cliente, do nosso fornecedor e autuações fiscais. Então, a gente está sempre tentando trabalhar de forma preventiva para evitar que esses questionamentos eles aconteçam. Ótimo. Agora, pegando um gancho, você falou de pertencimento, o Luiz falou de mudança de cultura, né? A reforma, de fato, ela representa uma mudança cultural, acho que não só para o Cian, mas também para outras empresas, você acredita nisso? Eu acredito que representa uma mudança cultural, porque a gente não está falando unicamente de uma mudança fiscal na tributação. A gente está falando de uma mudança estrutural, no sentido de ser uma mudança tanto operacional, estratégica e tecnológica. As questões tributárias e os riscos tributários, eles deixam de ser gerenciados de forma corretiva e passam a ser gerenciados de forma preventiva. A atuação do fiscal, ela sai de uma esfera do validador final, em que as informações já chegam e já no final do processo, e a área tributária ela passa a ser inserida no início do processo, prevendo as tomadas de decisão, seja no momento de um cadastro de um item, de um fornecedor, de uma mercadoria, no modelo de contratação, na avaliação de um contrato, na revisão contratual, passando a ser um tema exclusivo da área tributária para ser um tema corporativo, em que todas as áreas juntas precisam garantir a integralidade, a confiabilidade e automatização de todos os nossos processos para que a gente consiga mitigar riscos e garantir o compliance tributário da companhia. Perfeito. E agora, a gente olhando para o futuro, né? Quais as capacidades serão fundamentais para as empresas que desejam operar de forma segura e eficiente nesse novo cenário tributário? E como, de fato, acho que também vocês podem contribuir de como a Cian se posiciona nessa liderança no mercado. Eu costumo dizer que cada colaborador agora ele vai ter que ser um mini fiscal, né? Vai ter que ser um mini fiscal, porque ele vai ter que pensar um pouco, né, nas informações que ele vai inserir no sistema, na forma como ele vai executar um processo, né? Então, traz um protagonismo e uma responsabilidade para cada um, né? Que, como a Josi falou, a área fiscal deixa de ser o fim da cadeia, né? Ela está distribuída ao longo de todo o processo, né? Então, isso é muito importante. E, do ponto de vista de tecnologia, nós temos que garantir que esse processo seja executado como ele deve ser feito, né? Então, a gente está falando de eliminar atividades manuais, a gente está falando de garantir integrações corretas entre sistemas, a gente tá falando de garantir que todas as informações necessárias ao processamento e o registro dos impostos, novas alíquotas e nova forma de tributação estejam presentes nos sistemas, né? E isso a gente tem trabalhado forte em relação a isso também. Pegando um gancho na fala do Luiz, a área tributária, ela apura e entrega as obrigações fiscais regulatórias no fim do processo. Mas a qualidade das informações desse trabalho depende de toda a cadeia anterior. Isso quer dizer que depende do cadastro do item, do processamento, da leitura e, por fim, a entrega da obrigação acessória de fato. Vai depender de todas as outras áreas. E, nesse sentido, eu acho que nenhum projeto ele é implementado unicamente por uma área, seja ele qual for. E, principalmente, a reforma tributária, como já foi muito bem falado aqui, é um tema multidisciplinar. Envolve todo um engajamento de toda uma companhia, desde a nossa alta liderança até os executores dos processos. No final do dia, a reforma ela é implementada diariamente, através de um cadastro de serviços materiais, de uma compra realizada. Eu acho muito importante, assim como a Cian tem feito, que é promover debates internos, discussões acerca do tema, nós como líderes também tentar
tentar promover cada vez mais a sinergia e colaboração entre as áreas. Não necessariamente as companhias que possuem as maiores equipes tributárias são as que terão sucesso, mas aquelas que conseguirem entregar informações de qualidade. Eu acho que essas informações é que vão determinar o sucesso e mitigar possíveis riscos e exposições, seja fiscais e financeiras, no final do dia. Perfeito. Muito obrigado, Josi e Luiz, pela participação de vocês aqui. Esse bate-papo foi muito enriquecedor sobre a nossa preparação para a reforma tributária, né? Obrigados a todos pela companhia e convidamos vocês a se inscreverem nas nossas redes sociais, seguir o Oceano nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios do Oceano Videocast. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.